o salmo mais poderoso da Bíblia. Muitas pessoas têm essa ideia, que existe um salmo específico para cada contexto, para cada situação da vida. Salmo para proteção, salmo para os momentos de angústia, salmo para os momentos de tristeza, de prosperidade. Eu vejo que as pessoas se perdem em relação a isso. Tanto é que as pessoas têm os seus salmos preferidos, não há problema nenhum nisso, mas eu vejo que é porque elas criam uma crença sobre os salmos. É muito comum, por exemplo, a pessoa olhar para o Salmo 91 e falar assim, é um salmo de proteção. Mas você já parou para pensar o porquê disso? Salmo 91 é um salmo de proteção. O Salmo 42, Fabiola, é um salmo para os momentos de angústia. De onde vem isso? Para a gente desconstruir essa crença, a gente precisa entender o que são os salmos. Porque os salmos, assim como os Pentateucos, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles também, os salmos são divididos em 5. O livro de Salmos é o maior livro que existe na Bíblia. Ele tem 150 salmos. Então, ele é dividido em 5 partes. E ali, a primeira parte do salmo, a gente costuma dizer que são os salmos de Davi, porque a maioria daqueles salmos foram escritos por Davi. E no segundo momento ali dos salmos, nós temos do Salmo 42 em diante. A segunda parte dos salmos inicia no Salmo 42. Primeira parte do salmo, Salmos de Davi, vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Já a segunda parte, que é do Salmo 42 até o Salmo 72, nós temos ali os salmos que foram escritos pelos filhos de Coré. Então, o que isso quer dizer, Fabiola? Para que você está falando sobre tudo isso? Porque estes salmos, eles são escritos dentro de contextos específicos. Então, exemplo, os salmos de Davi. Na sua grande maioria, foram escritos em momentos em que Davi estava sendo perseguido por Saul, momento em que ele se esconde na caverna. Então é um momento de reflexão de Davi, momento em que ele está externalizando, colocando para fora o seu momento de tristeza, seu momento de angústia. É a hora que ele vem expressar aquilo que ele sente no momento da sua fuga, do seu esconderijo. Já ali no segundo momento, a segunda parte do salmo ali, quando dá início, Salmo 42, quando inicia a segunda parte dos salmos, que são os filhos de Coré que escreve, a gente tem ali no Salmo 42, por exemplo, que é aquele salmo que fala, por que estás abatida, ó minha alma? Que é um salmo muito conhecido pelas pessoas como um salmo de angústia, para os momentos de tristeza, de aflição. O que esse salmo está querendo falar? Do momento em que aquele homem estava sendo exilado. Ele estava lá no norte de Israel, exilado, foi afastado da igreja, ele foi afastado do seu meio. Então ele está ali naquele momento falando da sua tristeza, do momento que ele sente saudade, que ele sente sede de voltar para a presença do Senhor. Ele fala lá no início do salmo, né? Assim como a corça que corre na presença das águas, porque ela tem sede, assim eu me sinto também nesta mesma condição de querer voltar para a casa do Senhor, de estar em comunhão com os meus irmãos. Então, o que os salmos querem nos ensinar? Muito mais do que a gente ficar preocupado se tem salmo de proteção, se tem salmo para tristeza, se tem salmo para angústia, a proposta dos salmos é nos trazer reflexões. A proposta dos salmos é nos colocar para pensar, de modo que quando a gente pense sobre cada versículo, sobre cada mensagem, a gente reflita, medite e assim a gente modifique os nossos comportamentos. Porque se a gente apenas lê o salmo, tem gente que acha que o Salmo 91, por exemplo, é um salmo de proteção. E aí pega a Bíblia, abre a Bíblia, coloca lá em cima da estante da sala e fala assim, minha casa está protegida porque está aberta no Salmo 91. Isso não resolve nada. Não resolve nada, por quê? O Salmo 91 é um salmo de proteção no momento em que eu reflito sobre cada versículo que está escrito ali. Quando eu começo a entender o que aquelas palavras estão querendo me dizer, quando ele fala, o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, Deus meu em quem eu confio, ele me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. O que o salmista está dizendo com este salmo? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que está na presença do Senhor, aquele que está com seus caminhos endireitados, ele está protegido.
aquele que está com seus olhos espirituais abertos, aquele que está andando em santidade, aquele que não está andando na desobediência. Não é o salmo que te protege, é a sua meditação sobre o que está nas Escrituras. A mesma coisa se a gente for lá para o Salmo de número 1, né, que vem falar: bem-aventurado o que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que essa palavra está querendo nos falar? Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta. Assentar, se deter, isso é comportamento. Se eu não me comporto dessa forma, se eu renuncio a essa vida de bagunça, se eu renuncio de amizades que não edificam na minha vida, se eu abro mão de uma vida de pecado, eu me torno uma pessoa bem-aventurada, eu me torno uma pessoa próspera. Então essa é a função dos salmos, nos levar à reflexão, para que a gente possa mudar a nossa postura, mudar os nossos comportamentos. É desta forma que os salmos, eles têm a sua força, a sua potência. Agora, simplesmente ler o salmo, você pode ler do Salmo 1 até o Salmo 150, que a sua vida não muda nada. E não só com o salmo, você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você ler, mas não meditar, não permitir que essa palavra te transforme, que você mude os seus comportamentos, a sua postura, nada vai acontecer. A nossa vida só se transforma no momento em que a gente vive a palavra, que a gente realmente modifica os nossos comportamentos. Aí sim a gente consegue passar por momentos de angústia, de tristeza, de dor, de tormenta com sabedoria, porque a gente sabe o caminho. A palavra fala sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?